E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians. E dessa vez podemos classificar que até o momento essa é a maior de todas. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians. E até o momento, podemos colocar como a maior de todas, mas ainda não podemos afirmar que outras maiores não poderão vir pela frente. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, tivemos uma entrevista coletiva muito importante do promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente das investigações de supostos crimes dentro do Corinthians. Lavagem de dinheiro, empresas de fachadas e absolutamente o que envolve os supostos gastos irregulares nos cartões corporativos do clube. O André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e o Augusto Melo estão sendo investigados em relação a esses supostos crimes. O caso do André Sanches, já estamos acompanhando que está alguns passos à frente. Por exemplo, o André Sanches já admitiu pelo menos 2 gastos irregulares, inclusive até devolvendo dinheiro ao clube. O André Sanches já foi ouvido pelo promotor Cássio Concerino, ele já teve a sua oitiva, e nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, tivemos um passo muito importante em relação a essas investigações. Como eu disse, hoje foi dia de coletiva do promotor Cássio Roberto Concerino, e essa coletiva ele acabou indiciando o André Sanches. O André Sanches foi denunciado junto com o Roberto Gavioli, que até poucas horas atrás ainda era o gerente financeiro do Timão, voltou junto com o Osmar Stabile. Vamos lá, o Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia formal contra André Sanches e Roberto Gavioli, acusando os dois de apropriação indébita qualificada e continuada, falsidade de documento fiscal e lavagem de dinheiro. A denúncia foi protocolada após a conclusão de uma investigação que apontou supostas irregularidades em questões passadas no Timão. Segundo o MP, Sanches e Gavioli teriam se beneficiado de operações ilícitas, envolvendo recursos que teria causado prejuízos financeiros à instituição. O foco das apurações foi o uso irregular dos cartões corporativos do Timão, conforme eu falei a vocês. Ferramenta que deveria ser destinada apenas a despesas administrativas e operacionais. De acordo com os promotores, parte dos valores foi desviada para gastos pessoais, sem a devida comprovação ou prestação de contas. Com a denúncia apresentada, o caso foi encaminhado à Justiça, que decidirá se aceita as acusações e transforma os denunciados em réus no processo criminal. Caso isso ocorra, terá início a fase de instrução, quando serão ouvidas testemunhas e analisadas as provas apresentadas pelas partes. Os investigadores também identificaram o uso de documentos fiscais falsificados com o objetivo de ocultar movimentações financeiras e dificultar os rastreamentos dos valores. O caso é conduzido pelo promotor Cássio Roberto Concerino, que já atua em outras investigações relacionadas às gestões anteriores do clube. Ele tem concentrado esforços para apurar possíveis responsabilidades de ex-dirigentes, analisando contratos, transferências e operações suspeitas. A denúncia contra o Sanches e o Gavioli é mais um desdobramento do trabalho do Ministério Público para esclarecer eventuais práticas de má gestão e irregularidades financeiras dentro do Corinthians durante esse período investigado. Então, o André Sanches e o Roberto Gavioli foram denunciados pelo Ministério Público, uma grande bomba envolvendo o André Sanches e também o Gavioli, e a partir daí, a partir da denúncia,
algumas providências começaram a acontecer, envolvendo, por exemplo, o Roberto Gavioli. O Corinthians emitiu uma nota anunciando o afastamento dele. Vou ler a nota oficial do clube aqui para vocês. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções esta quarta-feira, 15, por tempo indeterminado e sem remuneração, o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente Andrés Navarro Sanches, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgãos internos do clube, como o Conselho Deliberativo, o CORE, que é o Conselho de Orientação, e o Conselho Fiscal e também a Comissão de Ética. A diretoria executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube. Então, depois da coletiva do promotor Cássio Roberto Concerino, a primeira providência feita pelo Corinthians, no caso diretoria, foi afastar imediatamente o Roberto Gavioli, providência tomada ali pouco tempo depois do término da coletiva do Cássio Roberto Concerino. Quanto ao André Sanches, não cabe ao presidente Osmar Stabile, não cabe ao departamento jurídico do clube o afastamento dele. Qual que é o afastamento do Andrés? O Andrés não tem nenhum cargo hoje político dentro do clube, mas o André Sanches, ele é conselheiro vitalício e é membro do CORE, que é o próprio Conselho de Orientação, que é um dos órgãos fiscalizadores do clube. Então, aí cabe, no caso, ao Conselho Deliberativo tomar providências em relação a isso. Mas o André Sanches acabou se antecipando e ele mesmo pediu o afastamento do CORE, no caso também como conselheiro vitalício, e esse pedido dele acabou sendo aceito, acabou sendo acatado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tomás Júnior, que inclusive emitiu uma nota falando sobre isso. Vamos para a nota do Conselho Deliberativo. A presidência do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o ex-presidente André Sanches pediu afastamento do Conselho Deliberativo, onde tem a posição de conselheiro vitalício, ou seja, ele pediu afastamento de conselheiro vitalício, e do CORE, onde é membro. O CORE é o Conselho de Orientação dos órgãos fiscalizadores do clube. Na verdade, é um conselho de orientação. Na tarde desta quarta-feira, 15, por tempo indeterminado, para que possa se defender das denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Esclareço que o afastamento foi acolhido por mim, sem necessidade de deliberação do plenário. Informo ainda que a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo dará seguimento à apuração do caso do uso do cartão corporativo, ouvindo inclusive os ex-diretores e presidentes de órgãos fiscalizadores do clube à época das gestões de 2018 para cá. Atenciosamente, Romeu Tomás Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, as consequências pós-coletiva, pós-entrevista do Cássio Concerino, Roberto Gavioli afastado pelo clube, afastado pelo Corinthians, ele funcionário do clube, superintendente financeiro, um gerente financeiro, colocamos assim. O Gavioli, ele ficou no clube até alguns meses de 2024, aí ele acabou sendo demitido, e quando o Augusto Melo foi afastado, o Osmar Stabile trouxe novamente o Roberto Gavioli. Então, ele que foi denunciado também com o André Sanches, está afastado e sem receber os seus salários. Agora, na parte do Andrés, ele pediu o seu afastamento, não foi deliberado, e aí muitos já estão colocando que foi um ato de esperteza do André Sanches em relação a isso. Ele não esperou acontecer nada com ele, ele mesmo foi lá e acabou tomando essa providência. Então, o promotor Cássio Roberto Concerino soltou a bomba, e essa bomba, mais uma bomba, explodiu para os lados do ex-presidente André Sanches. Agora, consequências estão tendo de um vazamento, lembrando que isso começou com vazamentos do perfil, o Mala Oficial, e agora acabou aí com o indiciamento, o Ministério Público oferecendo denúncia contra o André Sanches. Então, explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente André Sanches, e de todas que aconteceram até aqui, essa
é a maior de todas, podemos colocar como a maior de todas. Ele está denunciado, não é mais conselheiro vitalício, está afastado e também não faz mais parte do CORE, então é a maior de todas. Mas, lembrando que as coisas ainda seguem. Agora, o próximo passo é a justiça, um juiz analisar e aceitar a denúncia, e aí o próximo passo é o André Sanches e o Gavioli se tornarem réus nesse caso. Então, até aqui é a maior bomba, mas ainda outras bombas maiores poderão surgir durante agora. Teremos que aguardar qual será o posicionamento da justiça. A minha opinião quanto a essa outra grande bomba, essa nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente André Sanches é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um trabalho que o promotor Cássio Roberto Concerino mergulhou forte nisso. O Cássio Roberto Concerino tratou de trabalhar firme em cima de todas essas questões, supostos crimes dentro do Corinthians, e o do André Sanches é o primeiro caso que está sendo investigado. Estamos falando de um ex-presidente, podemos colocar o Andrés como 3 mandatos, o primeiro lá em 2007, um mandato tampão, depois posteriormente ele como presidente, estava na época de 2009, Ronaldo, 2008, Série B, aí ele retorna para o seu terceiro mandato em 2018, que é justamente esse período que o Ministério Público trabalhou. Então, estamos falando de evoluções em relação a todo esse processo. Tudo começou lá atrás com ele devolvendo dinheiro e achando que tudo estava resolvido, e agora estamos falando de fatos, de valores que o Ministério Público classifica em 480 mil reais de gastos irregulares ligados ao André Sanches e ao Roberto Gavioli. Um detalhe nisso é que o Roberto Gavioli foi denunciado por omissão e o André Sanches pela ação. Então, a partir de agora, é como eu disse, o caso vai para a justiça, um juiz vai analisar e vai determinar se eles se tornarão réus desse caso ou não. Fato é, tivemos um dia histórico para o Corinthians, para o corintiano. Estamos falando de um promotor que realmente abraçou a causa, foi para cima disso, e o interessante da coletiva do Cássio Roberto é que ele aparentava, demonstrava uma raiva daquilo que ele estava falando, porque o cara é corintiano, do que ele descobriu de tantas lesões que o clube teve. Só ali, 480 mil reais. Então, é uma outra bomba, é uma nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente André Sanches. Até o momento, volto a dizer a vocês, é a maior de todas, de tudo que vem acontecendo nesses casos, só que não podemos colocar que essa é a maior de todas, porque temos mais coisas que poderão acontecer. Imaginem só, de repente, alguém se torna réu, alguém é julgado e, de repente, será que corre risco de prisão? Então é por isso. Até hoje é a maior de todas, mas ainda podem vir bombas maiores do que essa. Então, volto a dizer a vocês, é um dia que entra para a história, tanto é que eu estou dedicando esse vídeo aqui totalmente para isso. Tínhamos outros assuntos para falarmos, mas muitas pessoas me perguntando depois disso, perguntando se eu fui até a coletiva, eu não fui, e muitas pessoas mandando mensagens sobre o que eu achei. É isso, o Ministério Público vai avançando, ainda são coisas que a Justiça vai tratar, um juiz vai analisar, volto a dizer, o próximo passo é se tornarem réus ou não, mas o promotor Cássio Roberto Concerino é um dia que entra para a história, e o promotor também, pelo que ele está fazendo, pelo que ele está trabalhando e buscando, e não vai parar só no Andrés. A partir de agora, vai se concentrar nos supostos gastos irregulares do Duílio Monteiro Alves. E ali que envolvem notas fiscais frias, empresas de fachadas e tudo mais, foi na gestão dele. E o próximo passo será do Augusto Melo. Então, vamos ficar aguardando e acompanhando
bem de perto, porque a partir de agora muitas bombas vão explodir. Então era isso que eu queria passar para vocês, um resumão do que aconteceu depois da entrevista coletiva do Cássio Roberto Concerino, onde ele anunciou a denúncia contra o ex-presidente André Sanches e também o ex-gerente financeiro, agora ex-gerente financeiro, está afastado, o Roberto Gavioli. Agora com vocês, como eu sempre peço, comentem o que vocês acharam dessa coletiva do promotor, o que vocês acharam dessa denúncia, das consequências, como vocês acham que vai terminar tudo isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!